Chuvas, papá, é normal para nós. Parar de chuva é normal. Normalíssimo. Parar a chuva. Sim, sempre na Matola nós nunca tivemos chuva nos domingos. Sempre. Então, no Matola, os domingos não chove. Na minha zona não chove. Onde eu estiver, onde estamos a orar, não chove. Aos domingos. Aos domingos. E qual é a zona do homem de hoje que quer ir para lá? Quer ir para lá? Sim, eu que tenho que ir. Então, primeiro domingo é no 700. No quilômetro 16. Quilômetro 16. É só entrar em contato. Quilômetro 16 é onde está o Apóstolo Norte também. Mas eu estou deste lado. Do lado do Apóstolo Dia não chove. Do lado do Apóstolo Norte. Não sei se é lá não chove, mas estou a falar a realidade nossa. Nós dissemos que o domingo é para adorar ao Senhor. Não é nem chuva, nem nada pode haver. E nunca há. Voltamos após ao vídeo do Apóstolo Dias. Este é o vídeo que está circulando nas redes sociais, após o Apóstolo ter afirmado que na zona do Apóstolo, aos domingos, não chove. Oh meu Deus, nessa chuva, será que caiu na zona do Apóstolo? Neste domingo chegou de cair? Caiu, sim, senhor. Caiu? Sim. Essa chuva? Sim. Por que caiu, oh meu Deus? O que acontece é o seguinte. Todos esses dias que eu estou a falar, há uma convicção de Deus que vem e nós fazemos e as coisas acontecem. Tudo depende de Deus, não depende dos homens. Então, desta vez, esta chuva chama-se chuva, como se diz isto? Aquela de coisas que aconteceu no coisa. Diluviana. Sim. Essa chuva chama-se diluviana. Essa tempestade é de Deus. Houve uma visitação de Deus. O sul foi visitado com ciclone e foi visitado com chuva diluvianas. E que mostra a ira de Deus. Porque há chuvas seródicas, chuvas normais, para refrescar a terra e tudo. E há chuvas de ira de Deus. Então, essa chuva é da ira de Deus. É da ira do Deus. São chamadas chuvas diluvianas. Essa chuva. Então, e essa chuva caiu na zona do homem de Deus. Em todo lado, caiu. Não deixou nenhum lado. Porque o problema, as pessoas pensam que fazemos segundo a nossa vontade. Não se faz segundo a vontade do profeta. Faz-se segundo a vontade de Deus. E eu, para ir à beira, ir declarar aquilo, porque houve prova para eu ir para lá. Deus me convenceu para ir para lá. E é por isso que vocês viram os ciclones a serem desviados. Não é você com a tua vontade, porque Deus tem um plano dele. Nós temos que perceber que Deus tem um plano. E esse plano, o próprio Jesus profetizou de que ia haver terremoto, ia haver não sei, essas coisas todas. E essas coisas vão acontecer, são mistas a acontecer. Mas Deus faz visitação. Esta vez, Deus visitou o sul. De outra vez visitou o centro e de outra vez visitou o norte. Houve visitação aqui no sul para perceber esta situação. Esta situação é mundial e vai acontecer. Agora, o que nós estamos a fazer, segundo Deus, Ele próprio, é que convence o que deve ser feito. Porque Deus, o objetivo final dele, não é de querer ver as pessoas morrer. Ele traz essas coisas para alertar as pessoas a perceberem que estão no caminho do castigo. Estão no caminho de quê? Do castigo. É preciso reverter para o caminho da verdade. Há uma idolocracia que está a dominar o mundo. A previsão dos dirigentes
de governar seria reinar através de Deus, não reinar sozinhos ou através dos ídolos. O problema é que existe, a sociedade, o mundo, não percebeu de que existe governação espiritual. A governação pelos ídolos e a governação pelo Espírito de Deus. As pessoas, quando chegam como presidente do município, presidente da República, governam sem basear nesses princípios. E é por isso que eles, a maioria, costuma ser inspirado com os ídolos, os demônios. E nós vemos a forma deles governar tudo isto, vê-se claramente de que são espíritos das trevas que dominam. Apóstolo, depois das palavras do homem de Deus, de que na sua zona não chove, e Sim. o vídeo acabou circulando, e choveu no domingo, o que é que nós podemos concluir com isso? Que o apóstolo falhou ou é Deus mostrando o seu poder? O que é que nós podemos concluir com isso, em poucas palavras? Eu disse o que aconteceu até aquela data. Não é? Deus muda as coisas. O que aconteceu aquela data? Por exemplo, se nós vemos na Bíblia, fala-se de ressurreição dos mortos, não sei quanto. Quem está morto agora? Alguém? Vamos dizer que aquilo não é verdade. Então, há testemunhos que aconteceram. E se eu contar todo o testemunho, muita gente não acredita. Abacuque diz isso. Disse, há chegar um tempo em que quando forem contadas coisas, vocês não vão acreditar. É nesse sentido. Então, isso tem acontecido. Várias coisas, não só isso, só. Na igreja tem acontecido várias coisas. Coisas admiráveis mesmo. Por exemplo, qualquer pessoa que tem asma, quando chega na igreja é curado. Por quê? Porque a minha mulher foi curada com 17 anos, tinha 17 anos de asma e foi curada. E a partir de agora nós conseguimos orar, as pessoas ficam curadas. Agora não sabemos por quê. Mas isto tudo depende de Deus. Está a perceber, né? Então, mesmo em várias igrejas, será que curam todas as coisas? Mas significa que não há cura. Há cura. Yeah. Então, o problema é perceber. Esta chuva não é chuva qualquer, não é chuva normal. Por exemplo, Jesus Cristo, as tempestades, você tem de perceber as tempestades. Há tempestade que levantou contra Jesus Cristo. Que tempestade era aquela? De quem era? De Deus. Não era de Deus, era de Satanás. Mas a tempestade que aconteceu com Jonas era de quem? Era de Deus. Por quê? Porque Jonas desobedeceu. Então veio a tempestade. Não sei se está a perceber. Sim, sim. Havia castigo para o povo de Nínive. Mas como o rei reconheceu, arrependeu com todos, o castigo não chegou. Então, da mesma maneira, hoje, se os nossos governantes começarem a perceber isto e nos convidaram para fazermos esse encontro de todos, para percebermos os fenômenos, por que isto acontece, e haver um povo que pode querer o nome de Deus, porque aqui precisamos de levantar um povo que quer saber o nome de Deus, para cumprir segundo a Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, e eu acredito que nem você sabe o que é isso. Conhece esse nome? Não conhece. Então, nós vamos dar esse nome. Numa reunião, numa conferência, ensinamos, porque não basta só ter nome, é preciso conhecer, ser ensinado e ter esse nome. Quando arrepender, ele disse, vai ouvir do céu e sarará a terra. Esta missão foi dada ao presidente do município da Beira, só que ele já até aqui não está fazendo nada. Depois... O homem de Deus, ainda bem que tocou nesse ponto. O homem de Deus profetizou também que na Beira
dentro de 3 anos nós não teremos ciclones. Ou não haverá ciclones na beira dentro de 3 anos. Mas a meteorologia diz uma outra coisa, que há probabilidades de esses dias entrar um ciclone na beira. O que pensa em torno disso? Eu pergunto a ti, a meteorologia não falou de que aquela ventaninha, essa ventaninha quando estive na beira, não disse que ia entrar? Entrou. A meteorologia não falou de que Filipe ia entrar na beira? Entrou. Então, o homem de Deus também cancelou Filipe na beira. Claro. Foi o homem de Deus que cancelou Filipe na beira. Claro. Há dúvida nisto? O Filipe não entrou na beira por causa da oração do homem de Deus. Você duvida? Ainda duvida? Não, homem de Deus, estou... Sim, mas você não te despedi aqui. Eu não fui na beira. Não falei com o município que não vai entrar. Agora, que dúvida tem mais? Então, o homem de Deus, quando foi à beira, era mesmo para cancelar o Filipe. Não. Não foi para cancelar o Filipe. Foi para dar o projeto, o que deve ser feito. Porque isto é sinal só. Não é solução do problema. Eu disse ao presidente do município. Para resolver o problema, eles têm de cumprir com o plano que está estabelecido. Ele vê um plano, ele vê um projeto espiritual e mesmo desenvolvimento do município. Então, se esse projeto não ser cumprido, não é minha responsabilidade. Deus provou 2 ciclones não entrar na beira agora. Então, em poucas palavras, o homem de Deus cancelou Filipe na beira. É por isso que não tivemos Filipe. Não só Filipe, só eu comecei com Kennedy, Fred, aquele outro que estava para entrar quando eu estava na beira. E esse agora Filipe. O homem de Deus cancelou. Claro! Não há dúvida nenhuma. Você tem dúvida nisto? Depois de alguém afirmar que não há de haver e não haver, vai ter dúvida mais? Alguém que afirmou de que o outro fui eu, e até gravar no telefone a declaração, mandar para eles, até eles aceitarem encontrar comigo. É uma falácia. Então, o problema é este. Nós temos que começar a entender as coisas. Este é credencial que Deus me deu para ver se as pessoas podem aceitar o que estou a dizer. Na beira, por exemplo, aqueles todos comerciantes deveriam estar alerta agora, preocupados em querer implementar, porque, olha, Fred não destruiu, quem não destruiu os seus bens? Fred não destruiu os seus bens, aquela ventania não destruiu os seus bens, e agora o Filipe não destruiu os seus bens. E alguém se apresentou e Deus confirmou. Agora, que dúvida há mais aqui? Então, podemos afirmar que o homem de Deus tem esse chamado de cancelar os desastres naturais. Deus chamou... E eu não digo que tem chamado de cancelar os desastres naturais. Não é isso. E eu fui levantado para, a partir da beira, resolver o problema, por exemplo, de Moçambique. Mas agora, como vai ser isso? Não sou eu que vou resolver. O povo que se chama pelo nome de Deus, que eu devo levar, aqueles que querem me abraçar, e eu explicar o que é isso, e a partir daí arrependermos, você aí há de haver o resultado. Não se está a perceber. Então, por que há esse ciclone ou tempestade? É porque há a ira de Deus. A Bíblia diz que já estão estabelecidos os juízos de Deus. Esses são juízos temporais de Deus. Há juízo final. Esses são juízos temporais. Existem juízo final. Os juízos temporais fazem parte do amor de Deus. O amor de Deus compreende a justiça e o juízo. Mas muitos não ensinam o juízo, só ensinam a justiça. Deus é bom, Deus ama, não sei quanto. Deus é bom, mas corrige. Há correção. A parte do juízo é parte de correção, do castigo. Para impedir que as pessoas entrem o quê? No castigo eterno. Que é terrível, que é viver eternamente no inferno.
Então Deus não quer que as pessoas vão para viver eternamente no inferno. Então, por isso levanta tudo isto, para ver se o homem abre os olhos, o homem acorde e busca Deus. Meu Deus, temos aqui um comentário do apóstolo Alberto Massango. As palavras que estão a sair da boca do apóstolo são divinas. Falo no Senhor Jesus Cristo. Escutem. Temos aqui um homem de Deus concordando com as palavras do homem de Deus. E também, homem de Deus, nós tivemos aqui, o apóstolo afirmou que a chuva que nós tivemos é uma chuva... diluviana. Chuva Diluviana. diluviana. Sim. Como de 2000. A chuva de 2000 foi diluviana também. E essa chuva diluviana, segundo o apóstolo, há como cancelar? É impossível. É de Deus. Vem com a ira de Deus. Há de ver mais outras coisas que vêm com a ira de Deus. Por exemplo, você não costumamos ter ventania aqui? Aquela ventania normal. Mas essa ventania que vem destruir é a ventania que é acompanhada com a ira de Deus. Para o povo deixar de andar a fazer cupacha, para o povo deixar de andar coisas nos cemitérios, para o povo deixar de andar nas bebidas, não sei, na vida mundana. O que acontece? Há muita aglomeração do povo para as coisas do mundo. Você há de ver muita gente cheia nas coisas do mundo. Outros adoram seus defuntos. Não é? Isso está a acontecer em todo lugar. Não é? Outros têm dias próprios para os seus defuntos, tem dias próprios para os seus defuntos. Mesmo aqui em Moçambique, há dias próprios para os defuntos. Para Deus, qual é o dia? Ninguém. Deus quer que o próprio líder máximo, o rei desta terra, reconheça de que nós andamos a negar a Deus, a existência de Deus. Andamos a negar a existência de Deus. Agora reconhecemos que há um Deus no céu que reina através de justiça e juízo. Reconhecer isso publicamente com toda a gente. O presidente da República reconhecer juntamente com toda a gente e marcar um dia nacional de adoração onde ele está em frente, porque ele é rei desta terra. Você há de ver o que vai acontecer. Aí podemos dizer que está a reinar. Ele próprio reina através de Deus. Aliás, ele reina através de Deus. É nesse sentido. Obrigado, apóstolo Dias, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Iremos conferir o vídeo do apóstolo Dias e voltaremos também com a intervenção do pastor Dércio Matini. Chuvas, papá, é normal para nós. Parar de chuva é normal. Normalíssimo. Parar a chuva? Sim. Sempre na Matola, nós nunca tivemos chuva nos domingos. Sempre. Então, na Matola, os domingos não chove? Na minha zona não chove. Onde eu estiver, onde estamos a orar, não chove. Aos domingos? Aos domingos. E qual é a zona do homem de Deus que quer ir para lá? Quer ir para lá? Eu tenho que ir. Então, o primeiro domingo é no 700. No quilômetro 16. Quilômetro 16? É só entrar em contato. Quilômetro 16 é onde está o apóstolo Norte também. Mas eu estou deste lado. Do lado do apóstolo Dia não chove. Do lado do apóstolo Norte. Não sei se é lá não chove, mas estou a falar a realidade nossa. Nós dissemos que o domingo é para adorar ao Senhor. Não é nem chuva, nem nada pode haver. E nunca há. Chuvas, papá, é normal para nós. Parar de chuva é normal. Normalíssimo. Parar a chuva? Sim. Sempre na Matola, nós nunca tivemos chuva nos domingos. Sempre. Então, na Matola, os domingos não chove? Na minha zona não chove. Onde eu estiver, onde estamos a orar, não chove. Aos domingos? Aos domingos. E qual é a zona do homem de Deus que quer ir para lá? Quer ir para lá? Eu tenho que ir. Então, o primeiro domingo é no 700. No quilômetro 16. Quilômetro 16? É só entrar em contato. Quilômetro 16 é onde está o apóstolo Norte também.
Mas eu estou deste lado. Do lado do apóstolo Dias não chove. Do lado do apóstolo não sei se lá não chove, mas estou a falar a realidade nossa. Nós dissemos que o domingo é para adorar ao Senhor. Não é nem chuva, nem nada pode haver. E nunca há. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo na TTV. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Ouvimos a explicação do apóstolo Dias em torno deste vídeo que viralizou nas redes sociais. O apóstolo afirmou que sim, falou que na zona não chovia, mas a chuva deste último final de semana é uma chuva de Deus. É por isso que caiu por causa dos pecados da humanidade. Em diálogo também já temos o pastor Derso Matino. Homem Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Indo direto ao nosso tema, como é que olha para este vídeo, para a explicação do apóstolo também? É possível profetizar contra desastres naturais? Bom, muito obrigado por esta oportunidade a todos os telespectadores e internautas. Massanga, um prazer também estar aqui com o apóstolo. É importante nós percebermos que nós, como servos e homens de Deus, recebemos da parte de Deus dons. E nós recebemos da parte de Deus a fé para podermos operar nesses dons. E a Bíblia diz que a oração de fé, ela é poderosa. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então, é possível fazer uma oração que tenha influência sobre a temperatura, sobre as chuvas, sobre qualquer que seja a estação climática. É possível. É possível ser um homem que exerce uma autoridade espiritual até uma determinada dimensão, que exerce influência sobre a temperatura, sobre as condições climatéricas. É possível, mas vamos prestar atenção num aspecto bastante interessante e importante. Nunca, em nenhum momento, esse poder da tua fé em controlar a temperatura vai acima da soberania de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Então, temos visto nos últimos dias pessoas agindo como se fossem donas dos dons. Você não pode ser dono do dom. O facto de você ter graça e capacidade para orar e Deus parar uma chuva, ou um vento, ou uma intempérie qualquer que esteja destinada ou predestinada para uma determinada região, não faz com que você tenha autoridade de encher a boca e dizer eu posso. Por quê? Porque sempre o dom vai se submeter à soberania de Deus. Já ouvimos profetas, até mesmo aqui neste programa, pessoas a dizerem: traga-me um doente, eu curo ele agora. Traga-me um morto, eu ressuscito ele agora. As mesmas pessoas já foram a muitos funerais de familiares e não ressuscitaram ninguém. Não resta dúvida. E já oraram também por muitas pessoas doentes e que não foram curadas. Mesmo o dom da profecia, ele em nenhum momento é do profeta. É por isso que em Xangana dizem Nico. Nico vem de nicar, dar, e não é teu. Então, em nenhum momento você pode dizer eu posso fazer chover aonde. Eu posso. Vimos até um profeta aqui na televisão que disse que eu determinei que nunca mais vai chover ou vai ter enchentes na província tal. Não é você. Os dons são submetidos à soberania de Deus. Vamos ver, o apóstolo Paulo tinha unção para curar. É um exemplo. Em Atos capítulo 20, ele cura um jovem chamado Eutico, que caiu do terceiro andar para baixo. Curou ele. Mas o mesmo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer assim:
eu deixei Trófimo doente em Mileto. Em outras palavras, o mesmo Paulo que orou e curou muita gente, quando chegou a vez de Trófimo ficar doente, não conseguiu. Por quê? Porque não é ele que tem controle. Não podemos confusionar as coisas, não podemos agir como se nós tivéssemos controle sobre os dons, sobre essas capacidades espirituais que Deus nos confere. Então, do meu ponto de vista, é possível sim, se Deus permitir. Se Deus permitir. Então, em nenhum momento nós não queremos. Não podemos fazer confusão. Por quê? Porque estamos a viver em épocas onde as pessoas se colocam em posições de tanta autoridade ao ponto de o dom deles já não depende do que Deus diz. O dom deles já não depende. Ouvimos. No tempo da pandemia, quantas pessoas determinaram até dia tal, Covid acabou? Profetas renomados levantaram, determinaram datas para o fim da Covid e os mesmos pegaram Covid. Então, Deus queria nos mostrar que apesar de Ele nos dar dons, ainda somos pó e cinza. Carne e osso. O dom no fim do dia se submete ao que Deus quer. Você pode orar, pode curar pessoas. Irmãos, não são todos que você vai curar. Você pode profetizar, pode ver no Espírito. Não é todos os dias que você há de ver no Espírito. Eu desconfio de profetas que toda hora tem visão. Não é toda hora que você tem visão. Não é toda hora que você vai ter revelação. E não é toda hora que você vai orar, as coisas vão acontecer. Então, oh meu Deus, é possível profetizar contra os desastres naturais e... Viu o apóstolo Dias a glorificar, até deu um abraço aqui ao pastor Dercy Martin em direto. É possível profetizar sobre calamidades naturais? É possível, não? É possível. Tudo é possível. Por exemplo, pastor, vamos lá, por exemplo, vamos lá. Tem um evento importante que nós queremos que aconteça. Mas nós gostaríamos de fazer esse evento num dia com uma determinada qualidade de temperatura. E vamos orar, Senhor, temos esta cruzada no campo tal. Vamos, no nosso leque menu de orações, vai estar incluído, Senhor, não queremos chuva naquele dia. Então, nós vamos orar nesse sentido. Deus, não queremos chuva nesse dia. E não vai haver. Naquele dia. Aí já tem outro assunto. Por quê? Porque eu já vi muitas cruzadas a serem interrompidas com chuva. Enquanto se orou para não chover. Então, eu quero que a gente entenda este ponto aqui, em que apesar de eu ter unção e fé, sempre vai acontecer o que Deus determinou. Os dons e a minha fé sempre vão ter que se submeter ao que Deus determinou. Estou a pedir entendermos isto aqui. Não é porque oramos para não chover que realmente não vai chover. É por causa da soberania de Deus. No fim do dia, a última palavra é de Deus. Para que ninguém se glorie. É aí onde Deus entra. Para que ninguém bata o peito e diga, ninguém me sinfula, ninguém me sindambi. Deus, no fim do dia, Ele é que tem a última resposta. Não sei se estás a entender. Quantas pessoas, Massango, nós somos crentes, já oramos para não morrerem, morreram. Fomos ao hospital, declaramos as mesmas palavras que declaramos sobre outras pessoas que viveram. Declaramos sobre essas aqui. Quantas pessoas, alguns homens de Deus que estão aí a assistir, quantas vezes você já foi ao monte a orar por alguém e essa pessoa morreu? Ou as coisas não deram certo? Porque no fim do dia a última resposta é de Deus. Então, não vamos criar aqui um pensamento que de alguma forma coloca uma certa glória para o homem. Para que isto não venha, em algum momento, a ferir a soberania de Deus. Obrigado, pastor Dercy Martin. Passo agora para o apóstolo Dias. Viu o apóstolo glorificando as palavras do... Está correto o que ele disse. Está correto. Está correto. Eu disse que eu deveria falar com o presidente Nussi, mas não fui. Fui falar com o presidente coisa. Como é? Albano Carris. Sim. Por quê? Porque Deus, se Deus mandar, você pode fazer. E você sabe que Deus mandou. E vai acontecer. Aqui em Maputo, como não fui mandado, eu não prometi ninguém. Só disse o que aconteceu. E é isso que acontece na igreja de verdade. Quando temos uma missão qualquer no dia, por exemplo, casamento, o quê? Nós já fizemos oração e não haver chuva e haver casamento.
Não, o homem de Deus também, mesmo nas cerimônias de casamentos, o homem de Deus ora para não haver chuva. Sim, quando haver chuva. Não sou eu. Sim, o homem de Deus. Não sou eu sozinho. São meus crentes também oram, já sabem isso. E costumam parar. Eu posso fazer ligação aqui em Moloco, há de ouvir o que aconteceu. Em Jiré, há de ouvir o que aconteceu. Depende dos objetivos que nós... Se os objetivos é de Deus, de glorificar a Deus, Deus para. Mas eu sempre disse, esta chuva é a chuva chamada como diluviana. Essa chuva é uma tempestade de Deus que veio. Como a ira de Deus. Nós estamos nos últimos tempos. Está vendo, né? Então, essas coisas, quando vem, porque você sabe que existe chuva seródica. A chuva seródica é para refrescar a terra e tal. É uma chuva normal. Você pode, muito bem, orar e pode vir a cancelar. Mas a chuva desses últimos tempos, que é esta aqui, que é de repreensão, a tempestade de repreensão. As pessoas têm de conhecer isto. Meu Deus, em algum momento afirmou que cancelou o Filipe na Beira, cancelou... Houve desvio do Filipe na Beira, houve o desvio, o Kennedy foi desviado, Fred foi desviado, Ventania, quando eu estive na Beira, foi desviado, e Filipe também foi desviado. O homem de Deus desviou. Claro, é a minha oração. Homem de Deus, tendo em conta que já conseguiu desviar Filipe, ciclones, entre outros... Porque lá há um compromisso com Deus. É uma coisa, é um acordo com Deus. Aqui é Maputo, aqui o homem de Deus não chegou de orar para desviar. Não tenho compromisso. Deus não falou, não me falou para fazer aqui. E eu fui mostrado a partir de 2000, a partir de ciclone Idai. Fui mostrado aquilo cheio e tudo, e eu não estava a entender o quê. De repente começaram a mostrar, e eu encontrar com o presidente e coisa, David Simango. Mostraram, eu fui para lá, não me receberam, voltei. E depois, quando chegou a vez do Kennedy, então, eu tive que perguntar a Deus, Senhor, se na verdade quer que eu... Porque o problema é a idolocracia. A mensagem é a idolocracia que deve ser anunciada para toda a gente saber que estamos debaixo da idolocracia. Essa aqui é a mensagem. Para nos libertar, sairmos da idolocracia. Significa ser governado pelos ídolos. As pessoas não conhecem de que existe a governação espiritual, existe a governação dos homens. A governação espiritual acontece através dos ídolos ou do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus é teologia, é teocracia, enquanto dos ídolos é idolocracia. Esse termo, nem ele também não sabia. Ele que está aqui nunca ouviu falar esse termo de idolocracia. Estou a dizer agora. Nunca ouviu falar. Sabe que existe ídolo e tal, mas sabe também de que quando adora ídolo, ídolo te domina. Só que não tinha esse termo. Hoje está a perceber. Vai receber esse termo hoje. Idolocracia. Então, este é o problema que nós temos. Quando Samora tomou esse país, ele disse que não há Deus. E entraram os deuses ateus que estão a reinar sobre Moçambique. E, por outro lado, tem esses deuses geracionais que estão sendo entregues, o ponte, não sei quanto, tal, fazer cupaixa para ponte, fazer cupaixa para quê? Para as escolas, não sei quanto. Isso provoca a ira de Deus, meus senhores. Provoca a ira de Deus e traz todas essas calamidades que estamos a ver. Então, há uma necessidade de o rei desta terra. Mas eu fui dito para começar através da beira. E eu por isso fui falar na beira. O que está acontecendo na beira é o sinal simplesmente para eu ser ouvido. Então, as cheias que assistimos na beira é um sinal de que o homem de Deus tem que ser ouvido.
Em outras palavras. Quais? Por exemplo, tivemos algumas inundações há pouco tempo na Beira. O problema é ciclone. O problema é E eu fiz acordo com Deus por causa de ciclones. E não de chuva nem de nada. Eu sempre disse isso. Está a perceber, né? Então, é só nesse sentido. Obrigado, Apóstolo Dias, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Temos aqui vários comentários. Eu gostaria... Sim, só um minuto, Deus. Temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Temos comentário de José, que diz que está ligado ao nosso programa. Temos aqui muitas mensagens. Coloquem também as vossas dúvidas relativamente ao nosso tema de hoje. Acredito que os nossos convidados de hoje irão responder. Homem de Deus, acho que ainda tinha algo por falar para depois passarmos para o pastor. Por favor, peço para olhar para a câmara. Homem de Deus, peço para olhar para a câmara. E eu quero dizer o seguinte, que quando nós profetizamos, é o Espírito Santo que fala naquele momento. Não é uma coisa de vocês sozinhos pensarem, dizer que é para quem fazer isso, que falar aquilo. Não é bem assim. Tem de estar sob o efeito do Espírito Santo. Então, quando eu declarei na Beira de que não ia entrar ciclone, é o Espírito Santo, foi no meio de coisa, daquela explicação que veio isso e falei para o presidente do município. Isso aconteceu. E tem acontecido muitas vezes. Eu tenho testemunho já de 1987, gravado sob forma de música, que fala tudo sobre o quê? Tudo sobre coisa, sobre dívidas ocultas, tudo, claramente, em cena. Ponto por ponto. E quando é que gravou isso, homem de Deus? 1987. 1987. Deus já havia revelado isso para o homem de Deus. O título é Bancão da Manheira. Awa Mbadzukulu Akandivere. Essa duala o Tcherengue na Kuchita o Sumangue. Quer dizer, semeia a miséria fazendo maldade. Até 1987 o homem de Deus já sabia desse Mukavunzisa atipansiparama. Quando ele pergunta, diz que a terra é nossa. A Nhansisi Amadziko, essa turma pinfizinho. Os coisas benevolentes do mundo mandam muitas coisas aqui. E são colocados na escuridão. Quando são dados dinheiro esse, é como se estivesse amarrado na perna do popotamo, entra no rio. Quem são esses? São os barrigudos. Eles são apoderadores. Não é? Esta canção fala essas coisas. Em 1980. Mas por que não cancelou, homem de Deus, as dívidas ocultas? Por que não orou para se cancelar? Papá, aquilo tudo depende daquilo que Deus quer que tu fales. Não depende de mim. Se ele dissesse para cancelar, ia cancelar. Mas como ia cancelar? O problema não é cancelar, meu filho. O problema é as pessoas perceberem onde estamos. Que coisa? Que espírito está a nos governar? Esse é que é o problema. Abandonar esse tipo de governação e receber o Espírito de Deus. Obrigado, Apóstolo Dias. Passo agora para o pastor Derso Martins. Pastor, comentários. E, homem de Deus, na atualidade nós recebemos muitas profecias em torno das eleições, em torno dos desastres naturais. Como é que olha para essas profecias? Pode-se afirmar que na atualidade Deus está profetizando, ou está a usar os homens de Deus para profetizar em torno disso. E, na verdade, o que é profecia, homem de Deus? Porque há aqui algumas dúvidas em torno disso. Bom, Deus é o Deus dos tempos, é o Deus das épocas, é o Deus dos reinos, é o Deus de todos os que estão na terra e é criador de todas as coisas. Então, em nenhum momento Deus perdeu o controle, ou seja, sobre o clima, quero começar mesmo do fundo, ou seja, sobre o clima, ou quer seja sobre os governos humanos. Deus está sempre no controle disso. Se você for a ler o livro de Atos,
há momentos em que se profetiza sobre grandes fomes que viriam sobre a terra, sobre determinados lugares. Então, tudo isso Deus mantém sob o seu domínio e sob o seu controle. Então, nessa época, é normal que Deus use profetas que vão profetizar que vai ter uma determinada chuva ou vai ter uma determinada época em que vai acontecer alguma coisa. É normal que Deus também venha mostrar de forma profética para alguém que fulano de tal, de uma nação tal, vai ganhar eleições ou pode perder eleições. Deus não perdeu o controle dele sobre tudo o que acontece na Terra. No entanto, estamos a ver numa época de muito estrelismo e de muito charlatanismo, aonde as pessoas buscam uma forma de aparecer. E o título profeta tem sido a capa de cartaz nos últimos dias. As pessoas sabem. É muito raro você encontrar pessoas a aparecerem com o título pastor para fazer esse tipo de coisas. O título mais aclamado nos últimos dias é profeta. Então, o profeta tal profetizou que o fulano de tal vai ganhar eleições. Profeta tal profetizou que tal vai ser eleito, sei lá o quê. E muitos se aproveitam disso para aparecer. Por que eu digo isso? Porque estamos numa época em que a maioria dessas profecias não se cumprem. A maioria dessas profecias não acontecem. O fulano de tal vai ganhar, o fulano de tal, e as pessoas perdem. E prova-se realmente que as pessoas acabam liberando algumas profecias, entre aspas, com o objetivo de quê? Com o objetivo de criar um protagonismo, ter aquele reconhecimento de profeta tal e aparecer nas televisões e nas mídias a fazerem coisas de vergonha. Não quer dizer que o dom profético cessou, não quer dizer que a unção profética já não existe, existe até nos dias de hoje. Quem não acredita nisso está completamente equivocado e que precisa estudar muito mais a Bíblia. Ainda são reais os dons proféticos, mas estamos a ver numa época de uma banalização generalizada desses dons, onde alguém sonha a comer couve, acorda, diz é profeta. Onde alguém sonha a lhe soprar em não sei aonde e acorda e diz é profeta. E andam a fazer coisas de vergonha que acabam fazendo com que pessoas blasfemem da igreja e do nome do Senhor. Tu vais perceber hoje, estamos a ver numa época onde as pessoas desacreditaram até do evangelho, até de Deus. Por quê? Porque tem havido uma proliferação de pseudo-profetas, pessoas que se auto-intitulam profetas, mas que não têm nenhum dom de profecia e que são charlatões e vêm para escandalizar o corpo de Cristo. Então, é importante nós percebermos isto aqui, que estamos a ver numa época muito conturbada no que diz respeito à questão profética. Se você for a perceber na lista das aberrações, dos escândalos que nós encontramos no corpo de Cristo hoje, os profetas estão no topo do gráfico. Então é preciso nós prestarmos muita atenção nisto aqui. E dizer que, por causa de Deus ter poder sobre o tempo, sobre as épocas, é normal que Deus mostre para alguém, do mesmo jeito que mostrou para o apóstolo, uma determinada chuva que poderia cair, uma determinada intempérie que poderia acontecer. Mas é importante também nós percebermos que outras intempéries que acontecem, Massango, não tem, digamos que nenhum background espiritual. É simplesmente consequência de um planeta Terra que está enfermo por causa das ações do homem. Sabemos que quando o homem peca lá, desde o Éden, Deus vai lançar maldição sobre a Terra e desde lá a Terra nunca mais foi saudável. Estamos a ver em épocas onde tem questões de aquecimento global, gases de efeito estufa, o planeta está mais quente, as tempestades estão mais violentas e isso tudo acaba culminando com esse tipo de coisas que estão a acontecer. Enchentes aqui, cheias ali, deslizamentos de terra. Não podemos também esquecer essa componente natural. Agora, é possível eu dormir e Deus me mostrar que vai cair uma chuva determinada no lugar tal. É possível. Houve uma certa vez que estamos na igreja, estamos em jejum, estamos em oração
e nós temos o costume de nos trancar ali na igreja quando temos algumas campanhas bem fortes de oração. E enquanto nós orávamos, eu disse, não tinha nenhuma gota de chuva no céu, o céu estava limpo. Eu disse, vamos orar agora, porque vai vir uma chuva que vai causar mortes. Assim mesmo. Sabe o que aconteceu? A orarmos na mesma madrugada, caiu uma chuva que inundou casas, naquela zona lá debaixo da CMC, muitas pessoas perderam casas, houveram mortes, na mesma noite em que estávamos a orar. Mas olha só, oramos, mas a chuva caiu. Será que somos pessoas sem fé? Não sei, mas Deus nos mostrou por um motivo, por uma razão. E nós oramos, a chuva caiu, talvez a nossa oração minimizou o estrago que poderia acontecer. Então, o que eu quero dizer com isto no pano de fundo, para nós não nos confusionarmos aqui? É possível profetizar contra desastres naturais. Você pode profetizar contra desastres naturais e contra qualquer coisa que Deus te mostrar. Mas no fim vai ser o que Deus determinou que vai acontecer. Em algum momento o homem de Deus fez menção aos falsos profetas, aos profetas neste caso, e que estão no pico em torno de escândalos, etc. E os pastores... não, pastores, bispos, arcebispos, apóstolos, etc. O que estaria por detrás disso? É que o título de profeta é o mais procurado. Então, por exemplo, quando você é pastor, evangelista, há um estereótipo que foi criado de que se tu apenas és pastor, evangelista, estás numa categoria inferior. Este título profeta, nos nossos dias, pressupõe, de forma errônea, pressupõe uma certa autoridade espiritual que os outros não têm. Pressupõe um certo poder que os outros não têm. Se você diz, é o que está acontecendo hoje, se você diz, coloca num cartaz, grande culto de poder e palavra com o evangelista Dércio Matini ou com o pastor Dércio Matini, não vai encher da mesma forma se eu colocar explosão profética com profeta Dércio. Até os nomes já mudam, porque quando já entra profeta já não usam o teu nome. Assim que és maçango, assim, pode vir profeta Cabula em quatro. Estás a ver, né? E tem que vir um nome para Binzanhana, assim, estás a ver, né? E profeta raio-x, visão panorâmica, profeta, há umas nomenclaturas. Tu vais perceber que aquele culto do cartaz com o evangelista fulano é mais vazio que este culto do cartaz com o profeta Cabula em Guacho. Desculpa se tem um profeta com esse nome, apareceu na minha cabeça agora, então não é nada pessoal. Então, não vai encher mais do que esse culto aí. Então, o que está a acontecer? Onde é que eu quero chegar? Não perca fio de pensamento. Por que os profetas estão no gráfico em torno de escândalos? Porque toda pessoa que pensa em abrir igreja hoje já vem com o título de profeta. É o que está a acontecer. É muito raro alguém... Claro, estão a iniciar ministérios debaixo da vocação divina, com o chamado de Deus, sim. Mas muitos que estão a começar com outras intenções já entram com o título profeta. Ninguém vai entrar e quer fama, e quer chegar longe, e quer sei lá o quê, que vai entrar e vai usar o título de evangelista ou diácono. Há onde entrar com profeta, porque é o que chama mais atenção nos dias de hoje. O povo quer ser profetizado. Então, se formos a olhar, a maioria vai para o título profeta. E por a maioria ir para o título profeta, muitos lá não têm preparo, não têm nem noção de teologia, não lê Bíblia. Outros ainda nem se converteram, são bêbados, outros ainda fumam. Mas está ali, abriu igreja, é profeta tal, está a dormir com levitas, numa boa, ali está a gerir todas a igreja. Mas é profeta fulano. Então, estamos a ver esses escândalos todos. Por quê? Porque quando alguém se quer auto-intitular homem de Deus, não corre para nenhum outro título, corre para o título profeta. Pastor Dércio, estás a querer dizer que pastores e apóstolos têm escândalos, sim. Não há nenhum ministério onde não tenham pessoas escandalosas, mas não vamos tapar o sol com a peneira. A maior proliferação de escândalos no corpo de Cristo hoje é causada por pessoas que carregam o título profeta. Obrigado, pastor Dércio Matini.
Apóstolo, comentários. Em algum momento recebemos vários comentários de que o apóstolo Dias é um falso profeta por causa das profecias, por causa de profetizar contra os desastres naturais. O que pensa homem Deus em torno disso? Eu isso entrego na mão de Deus. Yeah. Eu não tenho, eu não posso me defender. Eles é que sabem melhor, né? Então, se eles dizem que sou falso profeta, então pronto. Mas eu gostaria que eles viessem ter comigo. Para irmos ao tribunal, para provar como que sou falso profeta. Um falso profeta está escrito na Bíblia de que é uma pessoa que profetiza e não acontece. Agora, eu não falei publicamente lá e não aconteceu. Agora, como que você é falso profeta? Agora, esses são loucos que eu podia levar ao tribunal para ele provar. Porque eu tenho provas. Tudo que eu disse tem provas. E nós trabalhamos com provas. Sabe uma coisa, Massango? O problema, o povo, a maioria das pessoas são levianas. Há muita leviandade. Ele pode chamar nome a alguém de qualquer maneira com leviandade. Não tem temor a Deus. Nós estamos a falar coisa, a ciência de Deus, que interpreta fenômenos espirituais. Isso tudo que estamos a falar são coisas, que se interpretam espiritualmente. Há uma ciência de Deus que nos permite explicar esses fenômenos. Nós não estamos a falar por falar. Temos bases bíblicas que nos permitem falarmos essas coisas. Então, se esse indivíduo, não sei com que critério ele usa para poder classificar, com que critério ele usa para poder classificar se esse é falso profeta ou não. Mas, biblicamente, o critério é o seguinte: quando alguém anunciar alguma coisa e não acontecer, este é falso profeta. Está a perceber, né? Agora, se eu dei testemunhos, ser considerado falso profeta por causa de testemunho, então está muito errado, senhor. Procure entender a Bíblia bem. Não seja professor quando você é o quê? É ignorante qualquer que não tem entendimento. Você tem de ser um professor quando tem conhecimento. Veja os que têm conhecimento. Estão aqui a falar, não é assim? Agora, se você não tem conhecimento, por que você vai falar coisa que você não sabe? Só vai receber maldição, meu irmão. Continue. Mas eu, se quiser, já que você me chama falso profeta, venha ter comigo. Põe meu número já aí. Vamos colocar. Põe meus números, venha ter comigo. Vamos ao tribunal para ver quem que vai perder a razão. Se é você, sou eu. Obrigado, apóstolo Dias. Então eu queria comentar um pouco sobre os falsos profetas e tal. A Bíblia é muito clara. Ela diz que nos últimos tempos haverá falsos profetas. E tem de haver falsos profetas. E por outro lado, a Bíblia também diz que tem de haver falsos pastores. E há falsos pastores. A Bíblia tem de falsos irmãos. Os crentes, muitos também são falsos. Isso acontece. Mas não tira o mérito dos verdadeiros. Há falsos e verdadeiros. Então temos que perceber isto. Nós não podemos só dizer que isso, que só como falso disto, sem bases. Nem todos que vêm aqui são falsos. Alguns são verdadeiros. Por exemplo, aquele profeta que estava com ele no último tempo. Que é esse profeta? Há um profeta que tivesse entrevista no último tempo. E eu estive a acompanhar. Na nova temporada? Há um profeta que esteve aí. Estava um profeta, estava um apóstolo. Os dois jovens. É um jovem? O jovem, é. O Jack. Estava a explicar. E eu acho que ele tem verdade, aquele jovem. O profeta Jack? Sim. O profeta Jack é verdadeiro? Tem verdade. Consigo. O profeta Jack que também profetizou sobre ciclones, sobre cheias na não é esse, não. Há um outro que está...
Eu estou a dizer verdade bíblica quando eu estava a explicar a Bíblia. Não, há um outro pequenino, que não é esse, não. Um outro alto assim. De careca. Não tem careca. Há um outro que esteve a explicar aqui sobre profecias, não sei quanto, com um apóstolo jovem também. Este aí, a explicação dele, eu vi que, senhor, ele está de acordo com a palavra. É profeta quem? Apóstolo Filipe. Deve ser este. Não Que usa a Bíblia. Eu não sei, mas eles estavam aqui a falar sobre profecias, não sei quantas coisas assim. Então, Pastor Albino. deve ser esses aí. Deve ser aí. Mas há pessoas sérias que vêm aqui falar a palavra de Deus. Mas há uns que são coisa anticristo, que vêm aqui também. A gente vê que esse é o anticristo. Apóstolo, anticristos que participam Claro, aqui no programa. sem dúvida. Anticristo. Aqui no programa. Aquele, por exemplo, o cheio que veio aqui, não é anticristo aqui? Quem? O cheio não é anticristo? Tem dúvida de ser anticristo aqui? Que disse que aquele que está contra tudo. A Bíblia diz que quem está contra tudo é anticristo. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, o anticristo já está aqui na Terra. Claro, são esses já são levantados os anticristos. Eles, quando chegam aqui, você vê que esse é anticristo. Está contra a Trindade, está contra Jesus Cristo como Filho de Deus, está contra Jesus como Deus, está contra tudo. Anticristos. Não podemos enganar as pessoas. É por isso que eu tinha dito outra vez, traga tema anticristo para nós mostrarmos quem são os anticristos. Se você quer continuar a metê-los, continua a metê-los, o anticristo. Tenta chamar pastores como esses. Como o Derso Mati. Que conhece a palavra. Chama pastor que conhece a palavra para explicar ao povo, para perceber. E não andar atrás de coisas dos anticristos. Mas, apóstolo Dias, Diga-me. só para encerrar, quem é esse anticristo para nós tomarmos cuidado como fazedores do programa? Há uns aí que vieram, não conheço o nome dele. Todo aquele que está contra a Trindade. Todo aquele que diz Jesus não é filho de Deus. Jesus não é Deus. Deus não gerou filho. São anticristos. Ponto final. Obrigado, apóstolo Dias. Vamos ler aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Torres está a pedir fim dos tempos, o tema fim dos tempos. Temos aqui um outro comentário de Duarte, que estava a dizer, talvez seja o pastor Albino. Temos aqui o comentário... O pastor Albino é bom também. O pastor Albino. É bom também. Obrigado, apóstolo Dias. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado, Nunes. Parabéns. Passo agora para o pastor Derso Martins. Pastor, o apóstolo, desde que iniciamos o programa, só está elogiando o pastor e afirmou que tem que participar sempre no programa. Comentários em torno dos pontos levantados pelo apóstolo. Bom, é importante também porque as pessoas podem me entender mal. E há pessoas que me entendem mal. Eu sou pela verdade. Não tenho assim, não sou parcial. Se, por exemplo, o Massango começar a enverdar por um caminho que é antibíblico, eu vou bater de frente contra o Massango por causa de eu ser pela verdade. Isso independe do nosso grau de intimidade ou de amizade. Há pessoas que me interpretam mal quando eu exponho algumas verdades. Falei de profetas que cobram quando atendem pessoas, me lançaram pedras, eu disse, me mostrem versículos bíblicos onde alguém tem que lançar uma semente para receber oração. Não conseguiram me lançar semente, só foram para um versículo sem nexo de 1 Samuel, não sei se é capítulo 9 ou capítulo 10, quando Saul perde-se as jumentas do pai, dizem não podemos ir para a casa do homem de Deus sem nada e aplicam nisso. Não tem nada a ver, bati de frente, disseram que Matini é contra profetas. Eu não sou contra profetas, mas não posso ficar calado
vendo pessoas sendo ludibriadas. Paulo disse, fui posto para a defesa do evangelho. Em algum momento temos que pregar a verdade para as pessoas despertarem. Então, o que eu quero dizer? Há pessoas que podem pensar, não, eu sou contra profetas, Martina é contra profetas. Não sou, eu só estou a favor da verdade. Eu não tenho medo, nem rabo preso, não babo amizade com ninguém, não tenho medo de ninguém. Jesus é comigo e ponto final. E quando for para falar a verdade, eu vou falar a verdade, ainda que o meu próprio irmão de sangue seja um falso profeta, eu vou falar a verdade. Sem ter medo de, vou perder a amizade com tal, do que vale? Você omitir a verdade por causa de uma pessoa que você ama e conhece, que está no meio desse círculo. Eu não tenho rabo preso e estou muito livre, estou muito à vontade. As pessoas já perceberam a minha forma livre e à vontade em que eu estou para falar da palavra. No entanto, onde eu quero chegar? Não são todos que são falsos. Até para existirem falsos, é porque há verdadeiros. Para existir aquilo que chamamos na nossa linguagem, na gíria, foncon, é que existe o original. E não podemos rotular todos de falsos. É importante nós percebermos o que o apóstolo estava aqui a dizer, e Massango também acabou secundando. É verdade. Aqui, nem todos que vêm são verdadeiros. Tem alguns que vêm aqui que são um escândalo para o corpo de Cristo, mesmo sendo cristãos. Pseudo-cristãos, entre aspas, vêm aqui e são um escândalo para o corpo de Cristo. Mas há outros que vêm aqui e nos edificam. Então, a Bíblia diz, é bom ouvirmos tudo e retermos o que é bom. O que é bom, yeah. Exatamente. E nós sermos aptos para ensinar a palavra de Deus, yeah. a todo instante. Estamos a ver em últimos tempos, os falsos cristos, os anticristos já estão cá entre nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem olhos espirituais consegue perceber. Às vezes nem precisamos falar, Iluia. Você consegue ver que ali Satanás está sentado. Então, é importante nós sermos bem vigilantes. Estamos a ver em últimos tempos, nem todos são falsos. Existem profetas verdadeiros. Só não posso falar nomes aqui, mas que eu sei que this is a true man of God. Mas existem outros que, John, sabem onde foram procurar e sabem onde foram desenterrar. Mas procuraram o quê? Procuraram poder? Procuraram power. Procuram poder. Vai lá, investiga lá um bocadinho mais, Massango. Não é brincadeira. Outros dormem em cima de campa no cemitério. Profetas. Para acordar com power. Mas, oh meu Deus, dormir no cemitério, numa campa. Sim, para ter poder. Outros lhe disseram assim, foi para algum lugar, não vou falar o nome, lhe deram cabeça de porco, disseram, vai enterrar no altar. Quando começar a apodrecer essa cabeça de porco, cada bichinho é um membro na igreja. Então a pessoa diz que quando a cabeça de porco começou a apodrecer, quando ele vinha na rua da igreja, está a ver carros parqueados desde lá atrás. Até lá, esses carros são de onde? São da tua igreja. Quando entrou, começou a ter visões, começou a profetizar as pessoas ali, as coisas começaram a acontecer. Estamos a ver em épocas como essas. Mas pessoas que vão fazer sexo com espíritos das águas. Mas aqui em Moçambique... Aqui mesmo em Moçambique. Há pessoas que vão ao mar na madrugada, oferecem sua semente para os espíritos do fundo do mar. E voltam com poder. Outros vão, dormem lá, em lugares obscuros. E tem estado aqui comigo? Vem, outros... Estão por aqui entre nós. Estão aí a impor as mãos sobre as pessoas. Então, estamos a ver em tempos difíceis, em tempos muito complicados. Me dói, Massango, eu receber meninas na igreja, jovens. Eu trabalho muito com jovens. Quem acompanha meu ministério sabe que eu me foco muito em formar jovens para se tornarem homens de Deus, para se tornarem pessoas com uma certa dignidade. E me dói quando eu recebo jovens transtornadas. Um dia uma jovem veio de lágrimas na igreja. Depois de eu terminar a pregação, ela veio ali à frente, ela disse... Pastor, o que pregaste curou meu coração. Eu disse, por quê? Ela disse que de onde eu venho fui violada pelo profeta. Oh, meu Deus. Violada pelo profeta. De onde eu venho? Pastor, um profeta... Violar. Depois disse, não diga a ninguém, senão vai morrer. Ela disse que eu fiquei em casa, não queria mais saber da igreja.
Mas hoje está restaurada, está restituída, é uma crente, ok? Então, estamos a ver em tempos, Massang, que se eu quiser andar a remunerar... Isso aí não seria manchar, usar o programa Diálogo TTV para manchar a igreja, o bom nome da igreja, Massango. o trabalho bom que está sendo feito. Será que não está vendo boas coisas que a igreja está fazendo? Massango, é assim. Mas quem me conhece, conhece meu caráter, conhece minha simplicidade. Eu não estou à procura de fama, nunca procurei fama, nunca procurei essas coisas. Entendeu, né? Até que se eu quisesse procurar fama, eu ia fazer coisas escandalosas, porque é o que está a bater. As pessoas ficam mais famosas. Quanto mais água você mete, mais rápido você é conhecido. Eu estou nem aí. Quando eu estive não sei se estás a entender, Massango. O que eu estou a falar aqui, estou a dar exemplos, não expus nome de ninguém, ok? Mas é bem possível que a pessoa que está a assistir isso aqui se saiba, se conhece, que é ele, que é o Matinho está a falar de mim. Mas não expus nome de ninguém. E estou a falar de assuntos verdadeiros, verídicos, que estão a acontecer. Não sei se estás a entender, Massango. As pessoas estão a queimar para profetizar, para a igreja encher, para chaviçar, para andar de um bom carro, para as pessoas estão a queimar. Por quê? Porque o caminho de Deus para obter essas coisas é um caminho processual. É longo, não é da noite para o dia. Mas aqui e eles não querem esperar esse tempo. Estão com pressa, eu tenho que shinar agora. Mas está aqui o pastor Derso Matinho, tem uma igreja grande. Está aqui o jovem, está aqui, jovem. Não queimou, está aqui o pastor Derso. Mas, Sango, nem se a minha igreja tivesse só 300 membros, ou 200 membros, ou 100 membros. Eu ia louvar a Deus pelo número de pessoas que Ele me deu. E ia buscar mais a Deus e orar mais, e ler mais a Bíblia, ensinar mais as pessoas. E se Ele quiser aumentar pessoas, aumentar. E ponto final. Mas recorrer para meios obscuros, para ter status, fama, poder e pessoas, isso é vender a alma para o diabo. Obrigado, pastor Derso Matino. Vamos ler aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Osvaldo Pedro, o programa está top. Gabriel, está muito interessante o tema de hoje. Alex, vovó Dias, é demais, gosto quando está no programa. Temos aqui um outro comentário do Júlio, que diz parabéns pelo programa, nosso muito obrigado. Temos aqui o comentário do Teles. Derso é muito lúcido nas suas abordagens, nosso muito obrigado. Temos aqui o outro comentário do Ben, que diz que o programa está top. Temos aqui o comentário do Fabião Lobo. Boa tarde, Maçã, o programa está muito bom. Outro comentário do Geraldo. O programa é um sucesso, nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Eliseu, que diz que é verdade. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Fred Josias Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é possível profetizar contra desastres naturais. Em diálogo nós recebemos o pastor Derso Matino, também recebemos o apóstolo Dias. Apóstolo, comentar em torno dos pontos levantados pelo pastor Derso Matino, porque viu o apóstolo em algum momento glorificando, confirmando que sim, é o que está acontecendo na igreja do Senhor. Não resta dúvida, nesses últimos tempos tem acontecido essas coisas todas. Eu, por exemplo, quando eu estava na África do Sul, fui convidado várias vezes para ir ter com o pastor Cristo, porque ele dava poder às pessoas. Eu não aceitei. Eu estava lá a fazer mestrado e também era professor assistente da Universidade da Unisa, naquele tempo. Então, por exemplo, na Beira, já presenciei alguns pastores que foram às montanhas, não sei quanto, tinham sucesso e depois caíram. Porque aquilo não dura para sempre. Não dura. Há um ponto prévio então, que nos traz. Na realidade, as pessoas pessoas não estão a perceber que não se pode misturar as coisas das trevas com as coisas de outra entrevista da luz. Então, esses dias, o que eles fazem agora, como tem ganância do poder, eles costumam ir atrás dessas coisas. Outros vão em Malawi procurar aqueles que dão, dizem que é nariz de coisa de hiena, né? Para poder
para poder... Qualquer nariz de hiena, você consegue explicar o que está acontecendo na pessoa. Farrejar no espírito. Estás a ver, né? Então, vão atrás dessas coisas, outros vão aonde? Na Nigéria buscar, outros vão mesmo nas montanhas de coisa de quê? De Chimoio. Disseram que há uma montanha lá onde vão naquelas... Para orar. Na cova, para orar lá. No coisa, como se... Nas cavernas. Nas cavernas, já. Para orar lá. Então, eles vão atrás dessas coisas. Eu, graças a Deus, quando fui levantado por Deus, não ando muito atrás de coisas das montanhas, essas coisas todas. Deus tem me revelado assim mesmo. Eu tenho feito as coisas de acordo com a palavra de Deus. Agora, andar atrás de ir levar coisas dos demônios, eu a saber que isto é de demônio, para misturar com as coisas de Deus, eu nunca posso fazer uma coisa dessa. Para dizer que, na verdade, isto tem acontecido muito. Esses jovens, em especial jovens, gostam muito de quererem ter poder, não sei quanto, eles fazem essas coisas. E depois vai calhar mal na vida deles. Mas agora o importante aqui, eu queria pedir aqueles, em especial a Beira, aqueles que... Eu queria pedir os beirenses, porque na realidade ninguém gosta das destruições que estamos a ver. Ninguém gosta. Eu queria pedir os beirenses, vamos procurar a cumprir com o que está estabelecido no município da Beira. Há um projeto no município da Beira para poder ver se nós podemos, Moçambique pode ter uma outra história. Porque a partir da Beira podemos trazer uma outra história em Moçambique. Ezequiel 14, 21, Deus promete trazer 4 maus juízos. A espada. Nós estamos vendo. A guerra de Arnamo entrou, terminou, veio a guerra desses islâmicos. Nós estamos vendo, pestilências estão a entrar. Estamos a ver, fome está a entrar. Há uma série de coisas que está a acontecer. Hoje em dia, a nossa sociedade é uma sociedade selvagem, é uma sociedade que tem caos espirituais, caos físico, caos social, e caos econômico e caos ambiental. Tudo está em caos. Então, temos que começar a pensar a partir de agora de que temos que fazer alguma coisa. Se a Bíblia diz que se há a experiência dos que arrependeram e Deus veio resolver o problema, por que é que nós não vamos também nos juntar para esse arrependimento? Só que esse arrependimento tem de ser feito com o rei e o seu povo. Não é a igreja sozinha aí, tá? Porque a idolocracia, quem pratica não é a igreja. A idolocracia é praticada com o governo e o seu povo. Então são esses que devem estar conosco. Nós ensinamos como vai fazer, arrependermos publicamente, ter um dia nacional de adoração a Deus. Então, a partir dali, para vermos se Deus não vai fazer alguma coisa. Obrigado, apóstolo Dias, obrigado, pastor Derso Martins, a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, nosso muito obrigado. Para já, iremos conferir um breve intervalo, voltaremos no piscar de olho. Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Fred Josia Show. Nosso muito obrigado. Podem colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Se é possível profetizar contra os desastres naturais. Em diálogo nós recebemos o apóstolo Dias, também recebemos o pastor Derso Martins, que estão a nos ajudar a dialogar em torno deste tema pertinente
e atual. Volto agora com o pastor Dercio Martins. Pastor, indo para a nossa questão principal, que é o tema de hoje. É possível profetizar contra os desastres naturais? Mais uma vez, dizer que a resposta é simples e clara. É possível profetizar, é possível orar e esta oração ter uma certa influência sobre a temperatura. Os homens de Deus que me assistem, não precisa até ser homem de Deus, mas os homens e mulheres de fé que estão a me assistir agora, acredito que pelo menos um já viveu uma situação idêntica em que depois de uma oração Deus mudou a temperatura. Isso é claro, temos na Bíblia exemplos de Deus usando pessoas para mexerem com a temperatura. O caso, por exemplo, do profeta Elias, a primeira profecia dele, quando aparece no cenário profético de Israel, foi daqui a 3 anos a terra estará seca, sem chuva. É possível. Temos Davi amaldiçoando a terra que bebeu o sangue de Saul, que nunca mais nem orvalho poderia surgir naquela região. Neste caso, Davi amaldiçoou um certo lugar para que não chovesse. Então, Deus responde esse tipo de orações. É possível, sim, ser usado de forma profética para mexer com questões de temperatura. Mas eu volto para a minha declaração inicial. Todas essas orações, elas são fruto de um dom, não é? O dom que Deus dá. A palavra dom vem daquilo que me é dado, que não é inerente a mim, não é algo que vem de mim, mas é algo que eu recebi. Então, se é algo que eu recebi, não é meu, só está comigo. De tal maneira que não posso abrir a boca, encher a minha boca para dizer que eu tenho poder de parar a temperatura. Aí é que estão as coisas a se complicar nos dias de hoje. Eu tenho poder, eu posso fazer isto. Isso se aplica a tudo. Eu posso ressuscitar um morto, eu posso curar um paralítico, eu posso fazer isto. A Bíblia diz que nem mesmo no que se diz respeito ao facto de você despedir alguém, não diga até amanhã, mas tem que dizer se Deus quiser, para dizer que tudo está debaixo daquilo que é a soberania de Deus. Então, pastor Dercio concorda que é possível profetizar contra desastres naturais? Concordo. Por quê? Porque o dom da profecia, ele não cessou, ainda existe. De tal maneira que ainda existem profetas de Deus nesta terra, aqui mesmo em Moçambique. Okay? É possível nós orarmos e Deus afastar uma chuva que estava para chegar, uma tempestade, um vento que estava para chegar. É possível nós orarmos e Deus afastar isso aí. Obrigado, pastor Dercio Martins. Temos aqui o comentário do Chico Massango. É verdade que sim, há pastores que fazem orações nas capas para terem força, principalmente os de Chimoio. Temos aqui o comentário do Benjamin. Diz o pastor Dercio é muito sábio e tem o meu respeito. Passo agora para o pastor, para o apóstolo Dias. Apóstolo Dias, indo para a nossa questão principal, é possível profetizar contra desastres naturais? Claro, o nosso mestre repreendeu as tempestades. É verdade ou não? Então, se o mestre repreendeu, nós podemos repreender a tempestade. É possível, sim, senhora, repreender a tempestade. Conforme o Dercio disse, próprio o profeta Elias, ele declarou de que não iria chover durante 3 anos. E isto aconteceu. Isto é possível. Muitas das vezes, nós temos essa dificuldade. Por quê? Por falta da fé. Porque a fé, ela é dividida em fé natural e fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela fé que nós depositamos em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Esta é a fé sobrenatural. Agora, a fé natural que resulta das nossas experiências. Está vendo, né?
quando eu vejo o fumo, eu digo que há fogo. Essa é fé natural. A fé sobrenatural é como aquilo que o Deus declarou. De repente, onde não havia nuvem nem nada, eu disse, vai chover. Essa é a fé sobrenatural. Onde não há, dizer que há. Então, nós outros temos essa fé sobrenatural. Onde não há, dizemos que há. Onde há, dizemos que não há. Estás a ver, né? Onde há enfermidade, dizemos que não há enfermidade. Onde... Está a ver, né? É nesse sentido. Isso acontece. Então, através de quê? De profetizar. Isto é possível. Só que essas coisas todas têm de ser feitas de acordo com Deus. Tem de ser Deus a te trazer essa convicção no coração. É o que aconteceu com ele. Veio uma convicção e declarou. Não é de qualquer maneira você dizer que isto é assim quando você não recebeu. Não vai acontecer nada. Então, você tem que ter primeiro a palavra de Deus. A palavra logos. Tu tens que ter a palavra logos para receber a palavra rema. Está a perceber, né? A palavra rema vem com o Espírito Santo. Logos é aquela que nós recebemos através da Bíblia. Então tem que ter essas duas coisas. Sabe uma coisa? Nós outros, por exemplo, eu tenho muitos termos, né, como hidrocracia, o termo como, por exemplo, a classificação das profecias enfática, hermenêutica e herética. Tudo isto é inspiração divina. Isso é um dom preternatural dado a uma inteligência. Não é? Chama ciência infusa. O Espírito Santo. Por exemplo, a feitiçaria que acontece no Coso, nas margens do rio Coso, do rio Zambeze, em que eles podem matar uma pessoa, enterrar, parece que enterraram, e depois levam para fazer coisas, para fazer trabalho com aquela pessoa. O Espírito Santo disse, chama-se safarotaria. Fui ao dicionário, apanhei a palavra sáfaro, que diz selvagem. Taria, quer dizer, o processo de tornar a pessoa em selvagem. E eles usam. Está vendo? Maquinação. Então, tudo isto é ciência de Deus, inspirada. Vem através da palavra rema. É a palavra rema. Está vendo, né? Então, você tem de ter essa capacidade de ter a palavra rema e a palavra logos. Para que, quando pronunciar, a coisa aconteça. Não é de qualquer maneira. Não é só você entender, falar tuas coisas. Pode não acontecer. É nesse sentido. Então, é possível profetizar contra os desastres se Deus determinar. Ainda com o apóstolo Dias. Apóstolo, a fé pode fazer parar uma guerra? Por exemplo, a situação de Cabo Delgado? Se Deus falar, até é possível. Porque, por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, que há uma passagem bíblica que diz o seguinte, que a tua destra, o teu braço e a tua quê? A tua face nos libertou desta guerra. Quer dizer, fez parar a guerra. Fez parar a guerra. Não foi através das nossas armas. Então Deus muitas das vezes costuma, porque esse Deus tem de ter um nome próprio, que é o Senhor dos Exércitos. Quando invocar o Senhor dos Exércitos, porque o que está acontecendo, a guerra de Cabo Delgado, é uma guerra espiritual. Muita gente não sabe. Aqueles invocam um Deus desse chamado Alá, o Deus destruidor. Eles invocam esse Deus. E tem poder por causa disto. E nós não temos nenhum Deus. Então, apóstolo, com isso quer dizer que a guerra de Cabo Delgado é uma guerra que envolve islamismo? Claro, não viu que já matou tantos que são lá? Eles invocam Allah. Pergunta às pessoas lá. Eles invocam Allah. Isso dá-lhes poder de fazer destruições. Você não viu, por exemplo, tem na Parama. Na Parama usa ídolos, que tem poder também para fazer as coisas. Mas se nós usarmos o Senhor dos Exércitos, se nós treinarmos nossos soldados para ter esta fé,
Então vamos ter, esses nossos soldados vão ter coragem de enfrentar as coisas e destruir. Porque o que é preciso é moral. Eles têm moral por causa de quê? Desse Deus deles. Está vendo, né? Agora nós não temos ninguém. Era preciso treinar os nossos. Nós íamos lá treinar, ensinar como relacionar com o Senhor dos Exércitos. Está a perceber, né? Para invocar o Senhor dos Exércitos. Vocês são crianças. E eu estudei na instrução primária, estudei a história de Portugal. A história de Portugal nos ensina de que Maomé, esse chamado Maomé, chegou até Portugal, colonizou Portugal e Espanha. Mas quem os tirou lá? Foram as cruzadas. Soldados que se levantaram em nome do Senhor dos Exércitos e escoraçaram eles. Só que o problema, esses aí, eles têm aquilo que chama de gira. Eles recuam para preparar e continuar com a guerra. E esta situação está acontecendo em Cabo Delgado. E é por isso que eles mataram pastor, criança. Não viste agora um vídeo que apareceu ali? Matanças terríveis. Então, a guerra de Cabo Delgado, se de fato nós queremos, confiamos nesse Deus, o nosso Deus do exército, pode haver grandes maravilhas ali a acontecer. Mas, o problema é fé. As pessoas não confiam. Nós confiamos só na ciência. Na ciência de Deus, ninguém conhece. E como não conhece, por isso ficamos assim. O povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz isto. Não é? O povo perece por falta... Não é uma brincadeira. Os que estão sendo mortos por falta de conhecimento. Porque se tivessem conhecimento, eles estariam em condições também de enfrentar. Mas não. Obrigado, apóstolo Dias. Pastor Dercy Martins, tendo em conta que afirmou que é possível profetizar contra os desastres naturais, se Deus for a permitir, a fé também pode curar uma pessoa com HIV-Sida? É assim, no meu ministério, no meu ministério, Deus, por exemplo, eu tenho o dom de cura. Não só aqui em Moçambique, fora de Moçambique, quando eu saio para pregar, me convidam em outros continentes, quando eu vou ministrar a palavra de Deus e oro pelos enfermos, vejo milagres que desafiam a medicina. Deus já me usou para curar diabetes, câncer, pessoa surda. Já orei por alguém que há 16 anos não conseguia, perdeu a articulação do joelho, o pé não dobrava mais, dobrou no culto. Então, sinais, maravilhas, curas sobrenaturais, todas essas coisas são possíveis. HIV também é possível, pela fé. Agora, onde é que entram problemas, Massango? Os problemas entram quando aparece alguém e diz: eu posso curar diabetes, eu posso curar HIV. É por isso que os mundanos que não conhecem Deus, que não querem saber de Deus, sabe o que dizem? Quando vê alguém a dizer isso aí, dizem: por que não vai para os hospitais curar os doentes que estão de baixa? Por que não vai para o cemitério ressuscitar os mortos? Por quê? Porque a pessoa, quando aparece na tela, fala como se fosse a dona do dom, como se fosse o dono daquele poder. Eu, apesar de ser uma pessoa com dons de cura, houve um dia, por exemplo, que eu estava no púlpito a pregar, isso foi no Brasil, num dos estados, me receberam no aeroporto, levaram para o púlpito, preguei, doente. Orei pelos enfermos, todos os que estavam doentes naquele culto foram curados, sem exceção, todos, all of them, todos foram curados. Mas sabe o que aconteceu? Desci do altar para o hospital. Eu continuei com a minha doença. Continuei doente. Saí dali às pressas. Vamos levar ele para o hospital. Levaram-me a mim para ser tratado. Mas no culto, enquanto eu ministrava, muita gente foi curada.
Paulo curou muita gente, mas teve espinho na carne, orou 3 vezes para Deus poder agir. E Deus disse, a minha graça te é suficiente. Então, onde é que as coisas se estragam? Aqui onde a pessoa... Escuta, toda pessoa que abre a boca e diz, eu posso curar HIV, eu posso ressuscitar morte. Essa pessoa está errada, está no erro. Se não é um falso profeta, está no erro. Porque ninguém pode assumir autoridade sobre os dons espirituais e sobre a soberania de Deus. A quem Deus disse, essa aqui é para morrer de HIV. E podemos chamar a pessoa mais ungida do mundo. Não há nada que vai acontecer. É a forma como a pessoa vai perecer. Agora, o poder de Deus faz esses milagres? Faz, acontece. Eu já vivi milagres tremendos, tremendos. Como, ainda sou um pastor jovem, mas já vi coisas grandes, grandes que Deus fez na saúde das pessoas. Já estivemos, por exemplo, numa situação, eu estava na fila, no hospital, neste caso, acompanhei uma irmã que estava para ser operada. E era para removerem um dos pulmões dela. Estávamos sentados assim. Ela foi levada pelos médicos para entrar na sala de operação. Escuta isso aqui. Levaram ela para entrar na sala de operação. E eu disse para o marido dela, disse, não vai ter operação aqui. Colocaram ela na maca, já prepararam-se tudo, ligaram todas as coisas, e todos já tremeram, dizer, aqui não vai ter operação. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Ali mesmo, Deus já deu a operação, com bicho. Os médicos já prontos para lhe abrir. Não aconteceu a operação. Eu a dizer, não vai ter operação. Os médicos já colocaram ela na maca, não vai ter operação. Entrou na sala de operação, eu a dizer, não vai ter operação. Então, isso não me fez eu ser pastor Dércio, a.k.a. adiador de operações. Não, aquilo não iniciou um ministério em mim, não sei se está a entender. Não me fez eu ser dono de um determinado dom que funciona sempre que eu quero. Eu não tenho interruptor da manifestação de Deus. Não sou eu que determino quando é que vai acontecer, quando é que não vai acontecer. Eu sou homem de fé? Sou, mas Deus vai agir na soberania dele. Não sei se está a entender. Então é possível curar pessoas, HIV, qualquer enfermidade, tudo é possível. Mas Deus, no fim das contas, Ele é que é a resposta final. Obrigado, pastor Dércio Martins. Pastor, ou melhor, apóstolo Dias, olhando para o tema 2, considerações finais, uma palavra ou uma mensagem para todos que estão acompanhando o nosso programa 2. Mas antes queria falar um pouco. Sim, mas... A minha esposa já manifestou o dom de cura de cancro, manifestou a cura de essa coisa de dar, fazer as pessoas ficarem grávidas. Não é? Hoje tenho muitas Lili lá no coisa, aconteceu, e eu próprio, várias doenças já foram curadas, e eu já consegui tirar dente assim, numa pessoa em pleno culto. Estava com o dente muito mal em Gilé. Agora, quando estive em Gilé, veio mal com o dente, chegaram assim, pá, saiu o dente, nem sangrar, sem nada. Com as mãos. Com as mãos. Não sangrou. Naquele momento, um velho estava 6 anos, não via. Começou a ver. Saímos de lá para o sede de Gilé, são volta de 50 quilômetros de distância. De repente, estão vendo aquele homem entrar na nossa reunião, com dignidade de agradecer a cura. Está vendo? Né? Tudo isso é Deus quando Ele faz. Pior quando você anda nesse sítio. Aquilo que diz Mateus 28, que eu estarei convosco. Isso acontece. Amém. Feiticeiros a serem libertos. Não é uma brincadeira. Não é um feiticeiro, vários feiticeiros. Então, na verdade, esse Deus opera, não é? Mas tudo depende de quê? Daquele instante, o Espírito, quando te diz, e a fé entra, você faz grandes coisas. Aquilo que ele diz é verdade. Acontece isso. Dizer que este não vai acontecer, e não vai acontecer mesmo. Yeah. Mas, apóstolo, dente, tirar dente, dente sem dente assim tirado, nem haver hemorragia, nem nada. Nem sangue, nem nada. Nem nada. A senhora começar a dançar. Você pensa brincadeira aqui? Esse Deus tem poder.
Não teve sangue, não teve... Nem nada. Começou a comer normalmente, sem nenhum problema. Ficou bem. Esse Deus não é Deus de brincadeira, papá. Faz grandes coisas. O que nós vimos, né? Se te contar aqui, não acreditas. O que já aconteceu. O segredo é confiar nele. Entendeu? Ter fé nele de verdade. E isto vai acontecer. Quem faz o trabalho é ele. É o Senhor. Obrigado, apóstolo Então, Dias. no fim, queria dizer o seguinte. Considerações finais, Considerações beijos finais, e abraços. Faz favor, não vamos andar. Peço para usar a câmera, Faz por favor. favor, não vamos andar a nos insultar de qualquer maneira. Agora, se vocês notaram alguma coisa que é importante, vamos nos abraçar-nos para podermos tentar. Não estou a dizer que vamos solucionar, mas é para termos ter fé nesse Deus. Ele diz que quando se arrependerem, as pessoas quando se arrependerem, ele sara. Vamos atrás disto para ver o que vai acontecer. Porque ninguém gosta dessas destruições todas. Nós gostamos, não gostamos. Então vamos. Se é o problema do pecado que nós cometemos, custa alguma coisa arrepender dos pecados. Dizer a partir de agora vou deixar tudo isto e seguir ao Senhor. Pelo menos haver um grupo que se chama pelo nome de Deus. Ele disse, não quero toda a gente, mas aquele grupo que se chama pelo nome de Deus. Eu quero pessoa que quer dizer assim, eu quero receber um nome de Deus para pertencer a esse grupo. Apóstolo, 30 segundos, beijo e abraço. Então, eu quero que os números sejam anunciados. Não, pode deixar o seu número, apóstolo? Número? Sim, sim. Tem 86-075-85-84. 86-075-85-84. Tem 82. O outro 82-420-761-9. Para me contratar, se querem receber o nome de Deus para ser um povo que se chama pelo nome de Deus. Venha ter comigo. Seja você pastor, seja você apóstolo, seja qualquer pessoa que queira. Venha. E depois vamos trabalhar para você ser isto, ter esse nome. Que Deus lhe abençoe. O apóstolo também impacta outros homens de Deus? Impactar em que aspecto? Dá poder. Não, eu não faço isso. Eu estou a dizer, posso dar ensinamento, como isso que estou a pedir. Quando chegarei é para fazer um seminário, estudarmos por causa do nome de Deus e haver um povo, de fato, que vai se humilhar diante de Deus para que Deus possa sarar. Obrigado, apóstolo Dias. Pastor Dercy Matino, para fechar, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Irmãos, quanto mais distante a nação estiver da Deus. palavra de Deus, mais vulnerável ela está para esse tipo de desastres que estamos a viver. Glória a Tudo isto aqui tem que nos arrastar para o trono de Deus. Vamos voltarmos para Deus. Um país que rejeita Deus é um país condenado. Moçambique precisa buscar a Deus. Caso contrário, daqui para frente, esses desastres só vão piorar. Moçambique estará cada vez mais mergulhado na pobreza. A mão de Deus estará distante desse país se nós não nos voltarmos para Ele. É possível Deus parar com essas tempestades? É possível Deus nos dar um país com paz, um governo que se preocupa com o povo, um governo temente a Deus? É possível Deus nos dar tudo isso aqui se nós pararmos de olhar para os ídolos e olharmos para Deus e dizer que Deus possa abençoar a todos. É possível orarmos e Deus parar com as intempéries. É possível orarmos e Deus nos dar um Moçambique